Ó, então agora nós vamos ver a posição de Eötvös. Nós temos a posição de Eötvös e temos a posição de Ponziani. O que mudou? A posição de Ponziani é o seguinte. Ela é basicamente a mesma posição de Eötvös, só que com o rei aqui na coluna C. É só para a gente ilustrar alguns temas de empate aqui que tem nessa posição. Por exemplo, aqui. Se você joga um lance como dama D6, é um empate morto agora. Não tem absolutamente nada mais que você possa fazer para ganhar essa partida. A posição está matematicamente empatada e morta. Por quê? Porque o que acontece? Agora aqui as pretas jogam torre cheque. E aí a gente vai perceber o seguinte. O rei branco, ele tem à disposição dele apenas 2 colunas para ele ir. Porque, na verdade, 3, né? Tem a coluna C para ir também. Mas a coluna D, ele não pode ir em nenhum momento. Porque se ele for na coluna D, a torre crava a dama e empata na hora. Né? Se eu jogar o rei, por exemplo, em D5 aqui, a torre D7 empata na hora. E vocês vão ver aqui, na coluna A, B e C, que o rei tem à disposição para ir, nenhum dos lances aqui a gente consegue ganhar. Porque, por exemplo, se eu jogo rei A6, as pretas jogam torre A7. E eu não posso tomar a torre que afoga. Se eu jogar rei B6, tem torre A6. Empata na hora também, eu tenho que tomar a torre agora. E afoga. Se eu tirar o rei, eu perco a dama de todo jeito, então empata na hora. Aí vocês podem falar assim, tá, mas é só não tomar a torre. Então, pra gente não tomar a torre, a gente tem que jogar rei B5, né? Porque se eu jogar rei B6, tem a ideia do torre A6. Então, rei B5. Só que o que é o problema? Ele joga torre B7. E, de novo, a gente tem um problema grave. Porque se eu jogo rei C6, ele joga torre B6 e afoga. Se eu tomar, afoga. E se eu não tomar, ele toma minha dama. Aí tá, então vamos dizer, mas eu jogo rei A6 de novo. Só que ele joga torre A7 de novo. E a gente não pode tomar. Eu jogo então aqui, eu jogo rei C5. Beleza, mas eu jogo torre C7. E aí você não pode pisar na coluna D, porque tem o torre D7 que crava a dama. Aí você vai ter que voltar para a coluna B. Aí eu volto, torre B7. Aí eu jogo em A6, eu volto, torre A7. Eu jogo rei B6, eu jogo torre A6 e afoga. Então assim, aqui não tem o que fazer mais. Tá empatado, não tem o que fazer. Empata matematicamente. É um empate morto aqui. Então, o que diferencia essa posição aqui, né? Que a gente está vendo aqui. Que é a posição de Ponziani. Para a posição de Eötvös, que é essa daqui, que são posições desse estilo aqui, onde as peças parecem que estão fazendo um losango. Mas o Eötvös é mais difícil de empatar, né? Que você tem 4 fileiras. Né? Então, essa posição aqui, ela não tem aquele empate morto se eu jogar dama E6, né? Porém, o dama E6 é um lance ruim de todo jeito, porque ele vai jogar a torre C7, aí se você jogar rei D6, de novo tem a ideia do afogamento. Então a gente vai ter que afastar o rei. Aí de novo tem a ideia do torre B7 também, que você não pode tomar que afoga. Só que aqui dá pra ganhar ainda, né? Só que aí o que acontece? Você vai ter que jogar o rei lá pra coluna A. Então você afastou muito o seu rei. Aí eu jogo, por exemplo, um lance como torre E7. E aí você perdeu um tempão, né? Você tá perdendo vários lances aqui, vários tempos importantes, numa posição que já estava muito mais fácil de ganhar com aquele rei próximo aqui, né? Seu rei estava próximo aqui do rei adversário. E agora, depois do dama E6 aqui, ó, você vai ter que afastar seu rei bastante, né? Olha a diferença, né? Aqui, lembrando que torre A7 não pode, que toma, né? Diferente da posição de Ponziani aqui o rei não tá afogado, né? Aqui tem essa casa. Então, nesse caso aqui, seria um torre D7, torre E7, né? Beleza. Então, vamos lá, né? Como que a gente ganha a posição de Eötvös? A gente começa sempre dando cheque na diagonal. Porque os cheques na diagonal, eles causam muito problema. Por quê? Se a torre se coloca na frente, é só jogar rei D6 e a torre cai. As cravadas aqui em diagonal são muito problemáticas para a torre. Jogou ali torre E7, rei D6 ganha a torre. Então, aqui não dá para jogar esse lance. É 8, não, né? Não dá para jogar rei C8 porque tem mate em 2, né? Cheque, depois não, mate. É 8. Então tem que jogar rei E8 única, né? É 8. E aí vamos lá, né? E agora, o que a gente quer fazer? Agora a gente quer aproximar nosso rei do rei dele. Só que se eu jogo um lance como rei D6, o que vai acontecer? De novo ele tem esse tema, ó. Eu não posso tomar que afoga. Se eu tomar aqui, ó, afogado. Patou. Aí depois do torre F6, o que vai acontecer? Eu vou ter que
jogar meu rei pra trás aqui, ó. Pra alguma casa aqui pra trás. Porque se jogar o rei pra C7 não adianta, porque ele vai continuar dando cheque, né? Então não resolve muito isso. Então vou ter que jogar o rei pra trás aqui. E aí o que aconteceu? Esse tipo de posição aqui a gente chama de defesa da segunda fileira. Ó, a torre ela está defendendo o rei pela segunda fileira. Se a gente joga dama G5, rei E8 e eu jogo rei D6, depois de torre F6 cheque e um lance como rei E5, agora, em vez de eu estar defendendo pela segunda fileira, eu vou estar defendendo pela terceira fileira. O que é muito mais difícil de ganhar, a defesa da terceira fileira do que da segunda. Então a gente está atrasando a nossa vitória, deixando isso acontecer. Então não é o que a gente quer. Então vamos lá. Então o que a gente quer fazer aqui? Então primeiro, vou dar cheque em G5. Ele vai jogar rei E8. Beleza, eu quero chegar em E6, mas eu não quero chegar em E6 deixando ele ter essa possibilidade de torre F6 cheque. Então a gente vai jogar rei D5 aqui. Esse é o lance certo. Porque no próximo lance a gente vai jogar rei E6. E se ele jogar um lance tipo torre F6 agora, é um lance completamente sem sentido, a gente toma e ganha. Então, no próximo lance a gente vai jogar rei E6. E vamos aproximar da torre. O lance mais difícil de refutar aqui é o lance rei D7. Esse é o lance mais difícil de refutar. Nesse caso, a gente joga agora dama E5 aqui. Com a ideia de jogar dama cheque aqui e tomar a torre. O lance mais difícil de refutar aqui é a torre E7. Mantendo a torre e o rei próximos um do outro. Aí nós vamos para uma outra técnica depois que a gente chega nessa posição, tá? Então até aqui tranquilo? Deu para pegar? Deu. Então vamos pegar pela posição de Ponziani aqui, que é uma posição um pouquinho mais lateralizada, né? Então vamos lá. A gente começa dando cheque. Ele é obrigado a jogar rei D8. A gente já viu essa ideia, né? Que você joga aqui, a gente tem mate em 2. Você joga a torre na frente, a gente crava e ganha a torre. Então, rei D8 única. A gente quer chegar aqui, mas a gente não quer jogar rei C6, porque ele tem a ideia do torre E6 aqui fogando. Então a gente joga rei C5. O lance mais difícil de refutar é rei C7. Então a gente joga dama D5 e o lance mais difícil de refutar é torre D7. Aí agora aqui, pessoal, a gente vai para uma ideia que a gente chama de encurralamento, né? A gente vai encurralar o rei e a torre. A gente joga esse lance aqui, ó, dama A8 aqui. Esse lance é um lance muito bom. Por quê? O rei não tem essa casa, não tem essa casa, não tem essa casa, não tem essa casa e não tem nenhuma dessas casas aqui. Então a gente percebe que o rei não tem lance. Deu pra perceber, né? O rei não tem casa. Então sobrou só a torre. A torre, ela não tem muitas casas também, porque se eu afastar a torre, por exemplo, aqui no horizontal, eu levo o cheque e perco a torre. Essa é melhor. Então não dá pra afastar a torre também por aqui, ó, muito distante do rei. Então aqui só sobram casas longe aqui do rei, ou torre E7, que é o lance mais difícil de refutar. Esse é o lance mais difícil de refutar, torre E7. Tem um lance que mantém o rei e a torre relativamente próximos, né, um do outro. A gente vai ver que se afastar a torre para D3, D2 ou D1, a gente vai ter como ganhar também. Mas vamos dizer que torre E7. Qual que é a ideia agora? A gente viu essa posição aqui, não viu? Nós temos que chegar nessa mesma posição, ó, nessa mesma posição, só que uma coluna para o lado. Depois uma coluna para o lado, uma coluna para o lado, uma coluna para o lado. Como que a gente faz isso? Então, torre E7. Como que a gente faz isso? Deixar vocês pensarem aí. A gente tem que chegar na mesma posição, só que uma coluna para o lado. Rei D5? Não, porque aí ia dar cheque na gente, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar cheque em A7. Ele é obrigado a jogar rei D8, concorda? Sim. E senão ele perde a torre, né? Só. Então, deixa eu só permitir que uma pessoa... Ó. Então, rei D8 única, né? A gente joga dama B8 agora. Rei D7 única. Aí a gente joga rei D5. Mesma posição. Só que uma coluna pro lado. Não é a mesma posição? Olha lá. Boa tarde. Boa tarde. Mesma posição, né? Ó. Dama A8.
Torre E7. Não, aqui, né? Vamos dizer que torre E7. E vamos lá. Dama A7, rei D8, dama B8, rei D7, rei D5. Mesma posição, ó. Só que uma coluna pro lado. Agora o lance mais difícil de refutar de novo é torre F7. E aí vamos de novo. Como que a gente chega na mesma posição? Uma coluna pro lado. Você transmite o teu YouTube? Depois vou colocar esse vídeo aqui no YouTube. E aí, como é que a gente chega na mesma posição agora de novo? Dama B7, rei A8, dama C8, rei E7 e rei E5. Pronto. Mesma posição de novo. E aí vai jogar torre G7. O que a gente faz? Dama C7, rei F8, dama D8, rei F7 e rei F5. Ele vai jogar torre H7. A gente de novo a mesma ideia. Dama cheque, rei G8, dama cheque aqui e rei G5. Nessa posição aqui, a torre cai matematicamente. Agora a torre caiu matematicamente. Vamos lá, né? Vamos perceber aqui, ó. Rei não tem casa. Ó, rei preto que não tem casas. Sobrou a torre para mexer. Vamos lá. Se torre H8, a gente joga dama cheque, rei G8 e rei G6 e acabou. É mate no próximo. Só não é mate no próximo porque ele pode jogar torre H6 demorando um lance a mais pro mate. A gente vai tomar a torre e depois dá mate. Qualquer outro lance que ele fizer, a gente dá mate aqui, né? Aqui. Então, tá acabado. Então, refutamos torre H8 aqui. Se ele joga torre H6, a gente joga dama cheque e toma a torre no próximo. Ele vai ter que afastar o rei da torre, né? A gente toma a torre e já era. Se ele joga torre H5, a gente toma, né? Aqui a gente toma. Aqui também a gente toma. Se ele joga torre H3, a gente dá cheque em D7 e toma a torre. Se ele jogar torre H1, a gente dá... Se ele jogar por aí torre H2 primeiro, né? A gente dá cheque em E5 e toma a torre aqui. Então sobrou H1, né? Como que a gente ganha a torre agora? É bem fácil também, tá, pessoal? A gente dá cheque em E5. E vamos lá, né? Se ele jogar rei H7, dama E4 ganha a torre. Se ele jogar rei F7, dama D5 ganha a torre. Se ele jogar rei G8, dama D5 ganha a torre. E se ele jogar rei F8, que é o único lance que não perde a torre no próximo, a gente joga dama B8. Ele vai jogar qualquer lance aqui, tanto faz. Tanto faz qualquer lance aqui, a gente joga dama B7 e toma a torre aqui. Então aqui a torre está matematicamente perdida. Qualquer lance que ele fizer aqui, cheque e toma a torre. Então vamos voltar lá atrás para a gente perceber o seguinte. Aqui. Vamos dizer que aqui ele jogasse torre D8. A gente ganha muito fácil. Dama A7. Ele é obrigado a vir para C8 e a gente joga rei C6. Acabou. Ele perde a torre matematicamente ou toma mate, né? Na verdade, aqui vai tomar mate agora, né? Tem que fazer. Então vamos dizer que ele jogue torre D5, a gente toma. Torre D4 a gente toma. Então sobraram torre D3, D2 e D1, né? Se ele jogar em D2, dama A5, toma a torre. Então sobrou D3 ou D1. Então vamos lá, vamos jogar a torre D3. Pessoal, o que a gente faz aqui para ganhar essa torre? É bem tranquilo também, tá? Que é bem de boa. A gente joga, por exemplo, dama A5. E ele praticamente vai perder a torre já, porque se ele joga aqui, tem dama B5, toma a torre. Se ele joga aqui, tem dama B5, também toma a torre. Se ele joga aqui, tem dama A6 e toma a torre. E se ele joga rei B8, tem dama B5 e toma a torre. Então caiu a torre aqui matematicamente também. Então sobrou D1. D1 é o lance mais difícil de refutar aqui dos lances na vertical. O que a gente faz aqui nesse caso? É bem tranquilo também. Basicamente a gente precisa colocar esse rei aqui no canto e aproximar o nosso rei ameaçando o mate. Só que a gente tem que ameaçar o mate sem essa torre conseguir voltar para o jogo. Se essa torre não conseguir voltar para perto do rei, a gente vai tomar ela. Então aqui um lance para a gente começar. Por exemplo, dama C6. Cheque. Vamos dizer que rei D8. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos tentar dar uma sequência de cheques onde a gente controle essa casa. Para a torre não conseguir dar cheque na gente. Então, por exemplo, dama cheque. Vamos dizer que ele jogue rei D7. Lembrando, pessoal, que aqui quem tem que preocupar de não perder a torre são as pretas, né?
Dependendo do lugar que joga aqui, já dá um duplo, a gente toma a torre. Vamos dizer que ele joga aqui. A gente joga cheque aqui. Vamos dizer que ele joga aqui. A gente dá cheque aqui. Controlamos a casa de C1. Aí vamos dizer que ele joga um lance assim. A gente joga rei C6 e pronto. Criamos nossa ameaça de mate, ao mesmo tempo que evitamos a volta da torre para o jogo. E ele não tem lance aqui agora. Ele vai tomar mate forçado agora. Por exemplo, aqui, o que vocês jogaram de preto? Oi? Seria mais fácil dar cheque em a torre, não? Aonde você fala? Ali você falou damos G4 também, né? G4. Não, mas eu tô ilustrando só como que é matematicamente a ideia, né? Claro que é igual eu tô falando. Mate? Tirou só esse lugar aí, tem como dar mate? Tem, porque agora a torre não consegue se manter perto do rei, né? E Então, eu tô matando vários lances de mate aí, né? Rei B8, né? Então, mas por exemplo, se você joga rei B8, aqui a gente tá muito ganho, né? Por exemplo, simplesmente um cheque assim, ou um cheque assim, e você vai perder a torre, né? Que nem eu tô dizendo, eu vi que aqui tinha já dama cheque aqui tomava a torre, mas eu tô ilustrando qual que é a ideia pra gente ganhar em outras posições que a gente não tenha duplo, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, eu jogo dama G3, e agora, se você joga aqui ou aqui, eu jogo dama A3 e depois no próximo dama B3. E se você joga rei C8, eu tenho mate aqui, né? Então essa é a ideia pra gente conseguir tomar a torre do nosso adversário, criar ideias de mate. Então vamos voltar lá, por exemplo aqui. Tá aqui, né? E ele jogou torre D1. O que a gente precisa é controlar essa casa. Controlar a casa de C1 aqui. Para que ele não consiga dar cheque. Então a gente dá cheque. Vamos dizer que ele joga rei D8. Cheque. Vamos dizer que ele joga rei D7. Cheque. Vocês vão perceber que ele vai ficando cada vez sem lance, né? Vamos dizer que ele aqui. Cheque. Controlei a casa. C1. Aí vamos dizer que ele jogue. Aí aqui você vai perceber o problema. Vamos dizer que aqui ele joga. Aqui ou aqui, nós temos dama H5. Aqui ou aqui, nós temos dama G4. Aqui não pode. Aqui não pode. Aqui não pode. Então ele só tem F8. Aí nesse caso, a gente pode, por exemplo, dar cheque em F4. Vocês vão perceber que ele não pode pisar nessa casa que a gente dá cheque em G4. Então vamos dizer que ele joga aqui. Aí agora a gente passa o rei. Se ele não tiver como entrar aqui, ele vai ficar sem lance daqui a pouco. Ele não tem como dar cheque aqui. Ele não tem como dar cheque aqui. Então ele vai perder. Ele não pode aproximar a torre do rei aqui. Porque a gente dá um cheque nele. Tentar dar um cheque nele aqui, ele vai perder a torre. Então ele fica sem lances. Rapidamente ele fica sem lances. E se ele faz um lance com o rei, vamos dizer que rei aqui, a gente já consegue ter ideias de mate. Se ele joga aqui, a gente já começa a ter ideias de mate também no futuro, né? Aqui não pode. Mas vamos dizer que ele joga, por exemplo, aqui. A gente já tem ideias de mate também. Vamos dizer que rei aqui, cheque. Se ele pisar aqui ou aqui, a gente tem também F3. Se ele joga aqui, por exemplo. Agora a gente tem um lance muito forte agora, que é simplesmente jogar dama F3, ameaça a torre ao mesmo tempo que ameaça mate. E se ele der cheque aqui agora, a gente joga rei D6. E ele não tem lance mais, porque a gente ameaçou mate. E ele não consegue dar cheque aqui, ó, porque a gente está controlando a casa. A gente está controlando essa casa. Então aqui acabou. Ele vai ter que fazer um lance de rei. E se ele faz um lance de rei, a gente dá cheque e toma a torre. E se ele faz um lance de rei pro outro lado, a gente também vai ganhar essa torre muito facilmente, né? Aqui, inclusive, a gente nem precisa ganhar a torre. A gente tem mate aqui, né? Então deu para pegar a segunda posição, que é a posição de Yove, né? Alguma dúvida? Deu para pegar, né? Deu. Beleza. Mas essa torre,